Talvez você diga, como posso me livrar dos pensamentos que me atormentam? Veja, o problema não são os pensamentos que te atormentam. O problema básico é a sua identificação com os pensamentos. Então, a gente tem uma ilusão aqui, entre muitas outras. A ilusão de que existem pensamentos que nos atormentam, como se os outros não nos atormentassem. Na verdade, porque a experiência de pensamentos agradáveis, ou assim chamados positivos, nos preenche psicologicamente, causa um preenchimento egóico psicológico e não um desconforto. Enquanto que os pensamentos negativos ou os pensamentos de preocupações ou desse gênero provocam tormento. Então nós dizemos, eu quero me livrar dos pensamentos que me atormentam. Veja, o problema não está no pensamento que te atormenta. O problema está na identificação com os pensamentos. Uma vez que você não esteja livre da identificação com os pensamentos assim chamados positivos ou negativos estarão sempre presentes. Os que te atormentam e os que não te atormentam sempre estarão presentes, criando uma falsa identidade nessa experiência. A experiência do pensamento com o qual você se identifica, no qual você tem uma identidade. Então, a libertação dos pensamentos que te atormentam é a libertação da identificação com os pensamentos. Então, querer se livrar dos pensamentos negativos, mantendo os positivos, é não compreender o que é, em si, o movimento do pensamento. Nesse trabalho, nós estamos lhe propondo investigar a natureza do pensamento. E para quem são esses pensamentos? Então, a ideia de que existe alguém aí produzindo pensamentos é uma ilusão. Isso não é real. Essa é uma ideia ou é uma crença do próprio pensamento produzindo essa ideia, produzindo essa ilusão. O fato é que você é consciência. Como consciência, você já está e permanecerá sempre livre dos pensamentos. E eu digo dos pensamentos porque não há identificação verdadeira em seu ser com relação a pensamentos. Sejam pensamentos positivos ou agradáveis ou negativos, desagradáveis. Pensamentos que não atormentam ou pensamentos que atormentam. O meu enfoque aqui é lhe mostrar a importância da observação desse movimento, que é o movimento do pensamento. Não importa se são pensamentos positivos ou negativos. Se desidentifique deles. Vá além deles. Vá além da mente. Eu tenho usado uma expressão que, para alguns, fica difícil compreender de imediato. A expressão que eu tenho usado é permaneça em seu ser. Aí vem alguém e pergunta, mas como isso é possível? Se ao mesmo tempo você diz que nenhum esforço se faz necessário. E eu continuo dizendo, permaneça em seu ser. Permanecer em seu ser é aquilo que há de mais natural. Por mais paradoxal que isso pareça. Porque o que, na verdade, você acredita ser natural é a coisa mais artificial que existe, que é estar
se identificando constantemente com pensamentos. Em razão dessa identificação com os pensamentos, você sofre. Então você diz, eu tenho sofrido e estou sofrendo. O que posso fazer para me livrar dos pensamentos que me atormentam? Esse sofrimento é em razão dessa identificação. Você, de uma forma insciente sobre quem você é ou sobre o que você é, na verdade, você vem fazendo isso consigo mesmo, consigo mesmo. Você vem se confundindo com pensamentos e com o que o pensamento representa, que são sentimentos, emoções, sensações, memórias, lembranças. Então, há essa ilusão, a ilusão de alguém presente nessa experiência. Isso está identificado, embolado com o pensamento e sofrendo. Então, a proposta é se desidentifique dos pensamentos. Permaneça em seu ser. Ou seja, assuma o que você é de forma natural e se desidentifique dessa artificialidade, dessa prática, desse vício, dessa continuidade mecânica e inconsciente de se manter sempre identificado com pensamentos. É claro que isso requer um trabalho paciente, dedicado, aplicado, e eu tenho usado muito a expressão foco. É necessário ter um foco, é necessário trazer consciência a si mesmo. Permanecer em seu ser implica em estar ciente do que você de verdade é, sem se confundir com o que o pensamento diz sobre o que você é, ou sobre o que está ocorrendo à sua volta, ou sobre o que está ocorrendo no mundo. Então, esta quebra de identificação com esse movimento é a base para essa liberação, a base para essa libertação, a base para essa continuidade inconsciente, mecânica deste falso eu. Então, o seu ser é a revelação natural daquilo que você é. Enquanto que o pensamento é essa artificialidade mecânica e inconsciente de programação e condicionamento, no qual você vem vivendo todos esses anos. E é a base dessa assim chamada cultura humana. Então, realização divina, realização da verdade é o fim do pensamento, do condicionamento, da programação e da identificação com o pensamento. E é natural que isso seja o fim para os pensamentos que te atormentam. Mas, na verdade, isso é o fim para o pensamento, para o fim dessa sujeição, desta falsa identidade, deste falso centro. Ok?